Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que grande alegria estar aqui com você nessa série super especial de homem para homem, falando de diversos assuntos, aonde a proposta é fazer com que você reflita, com que você pense vários aspectos da sua vida, da sua existência, para ser uma pessoa melhor, para ser um homem melhor. Centralizando aqui a temática no exercício da sua masculinidade, no exercício do seu papel como homem, o do gênero masculino, enfatizando isso, como é necessário essa compreensão da amplitude do teu papel e como isso é relevante na tua família, na sociedade e em tudo que você faz. Se você exerce de maneira equilibrada, coerente e bíblica, porque afinal de contas estou trazendo sempre uma narrativa dentro da perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia está te propondo em diversos aspectos e estou inserindo aplicações para o nosso dia a dia. E hoje eu vou pegar o gancho de Salmos, capítulo 1, Salmo 1. No livro de Salmos, capítulo 1, vai dizer: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2, que é a ênfase que eu quero dar hoje, diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O resultado disso será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são dessa modalidade. O próprio texto diz isso. O tema de hoje vai enfatizar que um homem melhor, ele é extremamente influenciado pela sua leitura. Se você pegar o que você anda lendo, você vai ter como resultado desse processo uma influência direta no teu modo de viver. Ler vai fazer de você uma pessoa melhor, ler fará de você um homem melhor. Se você investe na leitura, você investe no conhecimento. O comentário do Moisés Martins, ao escrever esse artigo, ele declara que quando você investe no conhecimento que é adquirido através de forma sistematizada pela leitura, você tem o hábito de ler, você está inserindo uma amplitude de conhecimento para a sua forma de viver. E é nisso que eu quero enfatizar. Ler fará de você um homem melhor. E aí eu vou provocar você agora. O que é que você leu nos últimos 3 meses? Eu não estou falando de tirinha de jornal, não estou falando de comentários de Instagram, não estou falando disso não. Eu estou falando de leitura, de livros. O que é que fez parte da sua banca de livros nos últimos 3 meses? Eu não vou nem esticar muito a baladeira. Eu vou colocar os últimos 90 dias. O quanto você tem investido isso? Você transformou a leitura num hábito? Faz parte do teu modo de ser e viver? Veja só. O tamanho da responsabilidade que pesa a você, homem, no seu papel social, espiritual, sacerdotal, exemplar, marital. Olha, é tanta vertente aí do processo de vivência que você tem que exercer, que você tem que praticar. E eu pergunto, aonde você está se alimentando? Que tipo de leitura você está tendo? Se é que você está lendo? A média da leitura de livros de um brasileiro por ano é na faixa de 3 livros, falando assim de maneira em números absolutos. 3 livros por ano. A média europeia, só para você ter uma comparação, é de 7 livros. Um europeu, em média, lê 7 livros por ano. Enquanto que, na nossa cultura brasileira, a leitura está muito aquém do que deveria ser. E eu estou te mostrando que se você parar para pensar comigo aqui, e eu estou incentivando nessa reflexão, que se você parar para pensar, que você pode exercer um nível de conhecimento mais aprofundado sobre tua própria existência. Você pode receber conhecimento para diversas práticas da sua vida. Tem muita coisa que muita gente já viveu
já experimentou durante anos e anos antes de você e consegue contribuir com a tua reflexão na hora que você lê. E aí, por isso que eu estou perguntando, qual é o nível de leitura que você tem praticado? Pensa comigo hoje. O quanto você tem investido nisso? Ler, minha gente, ler exige de todos nós um compromisso. Compromisso disciplinar, compromisso contra a fadiga, compromisso contra a ignorância, compromisso em buscar a melhoria. Ler vai fazer de você um homem melhor. Comece a colocar alvos de leitura trimestrais. A cada 3 meses você lê um livro. Quem já está num nível mais, vamos dizer assim, avançado de preparação para a leitura, pode ler um livro a cada 30 dias, um livro por mês. No final do ano você terá lido 12 livros. Olha que coisa tremenda, que coisa extraordinária. A fé protestante em si é uma fé apoiada na literatura. Você sabe que o processo desenvolvido por Martim Lutero, dentro das suas institutas, dentro da sua apresentação de razões para resgate da fé verdadeira, fé essencial, sempre foram fundamentados em uma larga leitura. E foi exatamente a fé protestante que incentivou a todo cidadão ter acesso à Bíblia no seu idioma. Um cristão evangélico, ele tem um percentual de leitura muito maior do que a média comum da população, porque é prática da igreja, é costume da igreja incentivar os seus fiéis a lerem, a começar pela própria Bíblia. A leitura diária da Bíblia é um exercício da prática de ler. Enquanto muita gente não desenvolve isso, o cristão evangélico, o crente, ele é sistematicamente apoiado, incentivado e encorajado por seus pastores, por seus líderes a desenvolverem a leitura. Você pega um adolescente que está na classe da escola bíblica dominical, por exemplo, você pega um jovem, um adulto, ele é incentivado pelo menos a ler a lição da escola bíblica. E na leitura da escola bíblica, ele tem leituras diárias. Nas lições bíblicas dominicais, ele tem uma sequência de leituras diárias para exercer a prática de ler e adquirir o conhecimento, para quando chegar no dia da escola bíblica, no dia da sala de aula, ele poder interagir, ele poder participar, ele poder demonstrar um certo grau de intimidade com aquela temática que está sendo proposta na classe dominical. E eu estou falando de algo que vai para todos os cantos do Brasil, em todos os lugares que você possa imaginar. Onde tem uma classe da escola dominical, onde tem uma igreja evangélica, há um incentivo muito grande à leitura, porque a fé protestante é muito apoiada na literatura. Quem não lembra dos clássicos de C.S. Lewis? Olha, se você não leu ainda a trilogia do C.S. Lewis, precisa dar uma beliscada lá, uma buscada lá. Precisa dar uma imersão lá. A maneira como o C.S. Lewis encontrou, através da literatura, de mostrar a grandeza de Deus, o poder do Evangelho, o tesouro que é Cristo Jesus e a sua graça e a sua obra. Tudo isso através da literatura. Quem lê, liberta-se da ignorância. Quem lê, amplia as suas raízes. Quem lê, fortifica a sua casa. Por isso, o incentivo hoje, ler fará de você um homem melhor. Você viu que eu citei o Salmo 1 para a introdução dessa nossa conversa. E no Salmo 1, o que é que eu destaquei para você? Eu destaquei o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Um judeu, aquele salmo foi escrito por um judeu, para a nação de Israel e falando de maneira abrangente e aplicado para nós também. Um judeu, ele tem uma prática de leitura intensa. E isso traz a ele uma conectividade com um conhecimento extremamente forte. Além da potencialização que gera dos neurônios, dos seus neurotransmissores, da sua cognição ficar aguçada.
Quem lê aguça todo esse processo. Por isso eu estou aqui incentivando você. Ler fará de você um homem melhor. Não fique nas sombras da ignorância. Venha para a luz do conhecimento. E o conhecimento, a começar, mais extraordinário que você pode adquirir, é começar pela própria palavra de Deus. Eu estive recentemente em uma conferência com os Gideões Internacionais. Aqui no Brasil, o movimento gideônico é muito forte, onde distribui novos testamentos, onde evangelizam através da palavra de Deus. E você encontra o Novo Testamento dos Gideões em diversos lugares, em pousadas, em hotéis, em restaurantes, em diversos ambientes, distribuição em escolas, em hospitais, em centros de treinamento, na polícia, nos bombeiros, no exército, na marinha, em diversos lugares, em diversos ambientes. Há uma divulgação muito grande do Novo Testamento, dos Salmos e livro de Provérbios. Está ali, ó, para você, está ali para você. E nessa conferência, eu me lembrando dela agora, só me traz assim uma luz de como é importante a leitura da Bíblia. A simples leitura, às vezes sem nenhuma explicação adicional, sem nenhum comentário, sem nenhuma ação, vamos dizer assim, ampla ou maior do que apenas a leitura. A leitura do próprio Novo Testamento em si já consegue gerar um impacto transformador, um impacto extraordinário na vida de uma pessoa. Pessoas que tiveram suas vidas mudadas, transformadas. E começou como? Pela leitura. Pela leitura. Por isso que eu estou perguntando a você, o que você anda lendo? Você tem lido? Ah, pastor, me dá uma preguiça. É verdade, às vezes dá mesmo. Às vezes você tem que mudar o ambiente onde você está lendo. Você escolhe para ler de meia-noite, deitado numa cama ou numa rede, você não vai aguentar, vai dormir. Talvez precise ir para um lugar onde você tem uma boa iluminação, onde você tem uma postura de atenção e não de relaxamento. E ali você vai poder se deliciar no conhecimento que você vai adquirir. Eu quero deixar esse incentivo hoje para você. Leia, porque ler fará de você um homem melhor. Compreendendo o seu potencial, suas responsabilidades, compreendendo o mundo em que você está inserido, tendo uma visão e uma cosmovisão holística e ampla de todos os acontecimentos, aprendendo com erros e acertos que outros já cometeram antes de você e através da literatura eles lhe mostram esse conhecimento de como você pode evitar determinadas situações, melhorar outras situações na sua vida e dessa forma ser um homem melhor. Deus te abençoe. Espero que eu te tenha, de alguma maneira, tocado, que eu te tenha, de alguma forma, alcançado com a ideia de você começar a ler. Comece a ler pequenos livros, depois vá ampliando. Comece pelos temas que você gosta, assuntos que você acha interessante. Você tem algum assunto que é aquele assunto que você quer saber? É sobre o quê? É que área? É sobre economia, é sobre política, é sobre finanças, é sobre a fé, é sobre o quê? É sobre construção, é sobre a parte agrícola. Eu não sei qual é a área que você tem mais afinidade. É na medicina, é na psicologia, é no comportamento humano, é na tratativa familiar. Aonde está o seu maior campo de interesse? Comece a ler. Comece a ler em cima dessas questões. Atrás do conhecimento que vem através dessa leitura. Procure bons livros, boas referências e comece a ler. Faça anotações na sua leitura. Faça uma leitura inicial para conhecimento primário. Depois aprofunde, sublinhando palavras que você não conhecia ainda, ampliando o seu vocabulário, conhecendo conceitos e princípios que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Não é um conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento para ser transformado numa vivência prática e fazer de você uma pessoa melhor, melhor para a sua casa, melhor para a sua igreja, melhor para a sociedade e então melhor para você mesmo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, neste dia, aprendemos, Senhor, sobre a importância de ler e como ler nos ajudará a ampliar o nosso horizonte, nosso campo de visão. Tira de nós a preguiça, Senhor, o comodismo, tira de nós a indisciplina e a indiferença
para a importância e necessidade de leitura e nos dá essa fome, Senhor, em especial pela Tua palavra, porque quando lemos a Tua palavra, adquirimos um conhecimento e uma ciência extraordinária que é luz para a nossa existência. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Leia.